Olha, e o Lula, ele disse que ele deu essa afirmação numa entrevista que ele fez, num podcast, disse que ele não vai dar tratamento diferenciado para o filho. Né? Diz que caso o filho tenha cometido alguma irregularidade, que ele não vai passar a mão, não vai passar pano. Isso foi para um podcast do Vilela, né? Inteligência Limitada, e o Lula disse isso, que o filho dele, ele disse o seguinte: meu filho jura todos os dias para mim que ele é inocente, todos os dias jura que é inocente, mas se ele estiver errado, disse o Lula, né? Aliás, disse o Lulinha, não, disse o Lula mesmo, se ele estiver errado, o Lulinha disse para ele, ele vai responder pelos próprios atos. Eu tenho aqui só um temor do seguinte: o Lula está dizendo assim, se o meu filho fizer algo errado, ele arcará e eu não vou passar pano. O problema que eu tenho aqui é, será que o Lula sabe o que é errado? E não só isso, nesse mesmo podcast, ele não soube responder por que ele manteve tudo em sigilo, né? Foi. Ela o enquadrou muito bem e ele não soube o que responder. Então, se ele falou na campanha que ele não tiraria que ele tiraria todo o sigilo, ele não soube responder ao Vilela e ficou naquela cena constrangedora, ele gaguejando, não sabia o que falar. E no mesmo podcast ele fala que se o filho for culpado ele vai pagar, baseado no sigilo e em tantas outras coisas, alguém aqui acredita? Ô, Mota, diga lá. Meu comentário é o seguinte, eu peço aos espectadores que prestem atenção e eu peço aos políticos que estão assistindo o Pingos que prestem atenção. A esquerda luta a guerra cultural ocupando todos os espaços e demonizando seus adversários, a direita principalmente, né, como traidores que merecem enforcamento. Agora, a direita é fofa. A direita convida a esquerda para fóruns, debates, podcasts. Não é fofo isso? Né? Antes que um político de direita abra a boca, antes que um político conservador ou liberal fale qualquer coisa, ele já foi classificado de fascista, de golpista e de muitas outras coisas. Mas o político de esquerda, mesmo que ele tenha se envolvido em inúmeros escândalos de corrupção, mesmo que ele já tenha dado dezenas de declarações absurdas, grosseiras, agressivas, ele é sempre tratado como se fosse um anjo inocente, um cara legal. Chama ele aí, vamos conversar com ele. Ele sempre terá oportunidades infinitas para dizer o que ele quiser, para fazer os seus comentários, para vender a sua mercadoria. Essa é a situação do Brasil de hoje. E o Musa aqui lembrou, né, com esse negócio do sigilo, porque ele falou isso, ele falou, por que o senhor, né, por que o Vilela perguntou, Rogério Vilela, né, Rogério Vilela perguntou, por que o senhor falou quando encontrou, no debate, salvo engano, no debate da Globo, e falou para o Bolsonaro, olha, eu vou botar aqui 100 anos, tudo que está em 100 anos eu vou revelar, vou tirar o sigilo de tudo. E aí o Lula começa, não, é porque não sou eu que decido. Aí ele fala assim, sim, mas você não pode então mandar que aquilo deixe de existir? Eu posso, mas ele começou a se enrolar e começou, não, porque a lei tem que mudar. A verdade é que a lei foi pervertida, né, Mota? Marcília, olha só, eu poderia pensar em 50 perguntas muito mais complicadas do que essa. Tá? Com todo respeito a todo mundo envolvido nessa história, não tinha mais nada para perguntar, não? Realmente? O PT está no poder desde 2003, com o intervalo de 4 anos de Jair Bolsonaro e 2 anos de Michel Temer. Vocês lembram de tudo que aconteceu nessa época em que o PT esteve no poder? Quantas coisas vocês poderiam perguntar? Então, eu não consigo aceitar certas coisas como normal. Eu não consigo aceitar que a gente esteja vivendo num país como o Brasil, com o festival de absurdos que a gente
comenta aqui todos os dias, e isso seja normalizado. Vamos lá, vamos tocar aí. Eu acho isso mais um absurdo.